Um milionário da Mega Sena estava voltando para casa quando viu algo que mudou sua vida para sempre. Um mendigo com um bebê na rua, prestes a ser atacado por criminosos. O que ele fez a seguir revelou segredos sombrios que sua família escondeu por décadas. Prepare-se, porque essa história vai te deixar sem fôlego. São Paulo. Uma noite fria que cortava a pele. Ricardo, milionário da Mega Sena, soltava o ar em nuvens indefesas no ar gelado. Passava pela rua deserta, iluminada só por alguns postes que piscavam preguiçosos. Há 2 anos, quando os números da sorte mudaram sua vida, Ricardo pensou que todos os problemas estariam resolvidos, mas a fortuna trouxe algo inesperado, uma sensação constante de vazio, como se algo importante estivesse faltando. Aquela noite era diferente. Tinha saído de mais uma reunião tensa com o pai, o magnata impiedoso que construiu um império sobre segredos e manipulações. A discussão havia sido sobre os mesmos assuntos de sempre: responsabilidades familiares, a necessidade de amadurecer e abandonar os sonhos bobos de ajudar os menos favorecidos. Você tem obrigações com a família, Ricardo. A voz grossa do pai ecoava em sua mente. Não pode desperdiçar tudo o que construímos por sentimentalismos. Mas ali, caminhando pelas ruas vazias, Ricardo sentia que sua verdadeira missão estava em outro lugar. Foi então que algo parou tudo. Um homem magro, de roupas rasgadas e sujas, segurava um bebê enrolado em um cobertor velho. O bebê chorava baixinho, um som frágil que atravessava o silêncio da madrugada. Ricardo congelou. Era como se o tempo tivesse dado um salto. O mendigo, olhos fundos, rosto marcado pela vida dura, parecia quase assustado com a presença dele. Havia algo estranho naquele homem. Um colar simples no pescoço, com um pingente que brilhava fracamente sob a luz dos postes, e seus olhos havia uma familiaridade perturbadora naquele olhar, como se carregasse memórias que Ricardo não conseguia alcançar. Antes que pudesse se aproximar para ajudar, sombras emergiram das esquinas. Um grupo de sombras apareceu na esquina. 2 rapazes, olhar duro, gestos rápidos e ameaçadores. Encararam o bebê com uma fome que fez o sangue de Ricardo esfriar. Algo muito ruim estava prestes a acontecer. Entrega a criança, velho, um deles gritou, sacando algo que brilhou sob a luz fraca. O mendigo recuou, apertando o bebê contra o peito. Não, ela não tem nada a ver com isso. Ricardo não pensou 2 vezes. O coração disparado, mãos trêmulas, ele avançou. Ei, deixem eles em paz. A surpresa dos criminosos durou apenas segundos. Um deles se virou, avaliando Ricardo com desprezo. Olha só, um burguesinho querendo bancar o herói. Eu disse para deixarem eles em paz. Ricardo insistiu, mesmo sabendo que estava em desvantagem. O maior dos homens riu. Você não sabe com o que está se metendo, playboy. Essa criança vale mais do que sua vida toda. As palavras ecoaram de forma sinistra. Por que uma criança seria tão valiosa para criminosos? Ricardo pegou o mendigo pelo braço e puxou-o para o beco mais próximo, longe da ameaça imediata. As silhuetas se perderam no escuro da cidade, mas Ricardo sabia que não haviam desistido. O choro do bebê aumentou, cortante e desesperado. Ricardo sentiu uma comoção ruim, quase dor, apertando o peito como uma mão invisível. Obrigado, sussurrou o mendigo, a voz tremula. Você não sabe o que acabou de fazer. Quem eram aqueles homens? Ricardo perguntou, ainda ofegante. O mendigo hesitou, olhando para o bebê nos braços. Pessoas perigosas. Pessoas que têm ligação com o seu mundo. Meu mundo? Do que você está falando? Antes que pudesse responder, o som de motores cortou a noite. Carros se aproximavam rapidamente e Ricardo percebeu que o perigo estava longe de ter passado. Eles voltaram. O mendigo sussurrou, o terror estampado no rosto. E desta vez trouxeram reforços. Os carros pararam em formação militar. Homens saíram ordenadamente, todos vestidos de preto, movendo-se com precisão profissional. Não eram criminosos comuns, eram algo muito pior. Ricardo! Uma voz familiar cortou a tensão. Ele se virou, chocado. Era Alberto, braço direito de seu pai, descendo de um dos veículos com um sorriso que não chegava aos olhos. Alberto, o que você está fazendo aqui? A pergunta é: o que você está fazendo aqui, Ricardo? Seu pai está preocupado. O mendigo se encolheu atrás de Ricardo, segurando o bebê com força protetora. Não, ele sussurrou.
Não pode ser. Alberto se aproximou com passos medidos. Vejo que você encontrou nosso amigo perdido. E a criança também. Seu tom era perigosamente calmo. Que criança? Que amigo perdido? Ricardo sentia que estava perdendo o controle da situação. Ricardo, você realmente não sabe quem é esse homem? Alberto apontou para o mendigo. Deixe-me apresentá-los adequadamente. O mendigo olhou diretamente nos olhos de Ricardo, uma decisão desesperada se formando em sua expressão. Meu nome é Marcos, ele disse, a voz ganhando força. E eu sou seu irmão. O mundo parou. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é impossível. Seu pai nunca contou sobre o filho que abandonou? Marcos continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. O filho que ele disse ter morrido em um acidente. Alberto riu, um som frio que ecoou pelas paredes do beco. Ah, finalmente! A verdade começa a sair. Por que você faria isso com seu próprio filho? Ricardo gritou, olhando para Alberto. Eu não fiz nada. Apenas cumpri ordens. Seu pai sempre foi pragmático sobre obstáculos. O bebê nos braços de Marcos começou a chorar mais alto, como se sentisse a tensão crescente. Marcos o balançou suavemente, sussurrando palavras de consolo. E ela? Ricardo apontou para a criança. Quem é ela? Essa, disse Alberto com um sorriso cruel, é a razão pela qual estamos todos aqui esta noite. Essa criança não é apenas a filha de Marcos, Alberto continuou, saboreando cada palavra. Ela é também sua sobrinha e filha de seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu o chão se mover sob seus pés. Impossível, ele murmurou. Seu pai teve um caso recente. Alberto explicou com frieza cirúrgica. Uma jovem funcionária de uma das empresas da família. Quando ela engravidou, ele, tentou resolver o problema permanentemente. Marcos apertou a filha contra o peito. A mãe dela era Marina, ela trabalhava no departamento financeiro. Quando descobriu que estava grávida, tentou contar para seu pai sobre o bebê. E o que aconteceu com ela? Ricardo perguntou, embora temesse a resposta. Um acidente de carro muito conveniente, Alberto respondeu sem emoção. Mas Marcos conseguiu salvar a criança antes que o problema fosse completamente resolvido. Você está me dizendo que meu pai matou a mãe desta criança? Negócios exigem sacrifícios difíceis. Ricardo, sua ingenuidade é tocante, mas improdutiva. Ricardo olhou para Marcos, para o bebê, para Alberto. Tudo fazia um sentido terrível. Por isso vocês a perseguem. Exato. Esta criança é herdeira legítima de parte do império familiar. Se ela crescer e descobrir sua origem, pode reivindicar direitos que complicariam muitos planos. E vocês planejam matá-la. Planejávamos. Até você se meter onde não foi chamado. Marcos se adiantou. Ricardo, a mais, sua mãe, ela sabe de tudo. Ela me ajudou a fugir com a bebê. Minha mãe? Ela descobriu os planos de seu pai. Não podia permitir que uma criança inocente pagasse pelos crimes dele. Alberto verificou o relógio. Esta conversa familiar está tocante, mas temos um cronograma a cumprir. Faróis cortaram a escuridão. Mais carros se aproximavam. Mas estes vinham da direção oposta. Reforços? Alberto sorriu. Mas Marcos olhou aliviado. Não, é a cavalaria. Uma van familiar parou com violência no final do beco. No volante estava alguém que fez o coração de Ricardo disparar. Sua mãe. Ricardo! Ela gritou, saindo do veículo com determinação. Saia daí agora. Atrás dela, Luísa, a irmã de Ricardo, emergiu como um furacão. Você está bem? Ela perguntou, correndo para abraçá-lo. Luísa, mãe, como vocês sabiam onde eu estava? Estávamos seguindo você. Sua mãe admitiu. Sabíamos que esta noite chegaria eventualmente. Alberto não parecia surpreso. Que reunião familiar tocante. Mas temo que seja tarde demais. Não, Alberto. A mãe de Ricardo se posicionou entre os homens armados e os filhos. Eu deveria ter feito isso há anos. Feito o quê, mãe? Ricardo estava confuso. Enfrentado seu pai, protegido Marcos, contado a verdade. Luísa olhou para Marcos com lágrimas nos olhos. Eu sempre soube que você estava vivo. Sempre me lembrei do irmão mais velho que desapareceu. Você se lembra de mim? Marcos perguntou.
emocionado. Você me ensinava a amarrar os sapatos. Me contava histórias antes de dormir. Basta, Alberto gritou. Essas reconciliações são irrelevantes. São mais do que relevantes. Uma voz nova cortou a noite. Todos se viraram. O patriarca, pai de Ricardo, havia chegado, acompanhado por mais homens. Papai, Ricardo sussurrou. Ricardo, afaste-se deles. Agora. Por quê? Por que você fez isso com Marcos? Por que mentiu para mim a vida toda? O patriarca olhou para o filho que havia abandonado décadas atrás. Porque fraqueza destrói impérios. E você sempre foi fraco demais para entender isso. Fraco? Marcos se adiantou, ainda segurando a filha. Você chama de fraqueza proteger uma criança inocente? Chamo de estupidez interferir em assuntos que não compreende. A tensão no ar era cortante. 2 gerações de segredos familiares estavam prestes a explodir em violência. O patriarca deu um passo à frente, sua presença dominando o espaço apertado do beco. 40 anos construindo um império, e agora meus próprios filhos conspiram contra mim. Conspiram? A mãe de Ricardo riu amargamente. Nós estamos tentando impedir que você se torne um assassino de crianças. Eu já sou muitas coisas piores, querida. E você sempre soube disso. Ricardo olhou de um pai para o outro, décadas de mentiras familiares se desenrolando diante dele. Quantos mais segredos existem? Quantas outras pessoas você machucou? Mais do que você pode imaginar. O patriarca respondeu sem remorso. E menos do que foi necessário. Marcos deu um passo protetor à frente. Você não vai tocar nesta criança. Marcos sempre foi o mais teimoso dos meus filhos. Deveria ter ficado morto quando tive a chance. Pai! Luísa gritou, horrorizada. Não é mais seu pai, Marcos declarou. Um pai não abandona um filho para morrer nas ruas. Um empresário bem-sucedido toma decisões difíceis. Você era uma complicação desnecessária. E esta bebê? Ricardo apontou para a criança nos braços de Marcos. Ela também é uma complicação desnecessária. Ela é um risco calculado que precisa ser eliminado. A frieza nas palavras fez até Alberto parecer desconfortável. O bebê, como se sentisse a malevolência direcionada a ela, começou a chorar mais alto. Escutem isso, disse a mãe de Ricardo, olhando para o marido com desgosto. Escutem como uma criança inocente chora enquanto seu próprio avô planeja matá-la. Sentimentalismo não constrói fortunas. Não, uma voz nova cortou a discussão, mas destrói famílias. Um homem de meia idade emergiu das sombras. Ricardo o reconheceu imediatamente, Armando, sócio de longa data de seu pai. Armando, o patriarca pareceu genuinamente surpreso. O que você está fazendo aqui? Parando uma loucura. 40 anos de parceria, e você acha que eu ficaria parado vendo você assassinar uma criança? Você não entende as implicações. Entendo perfeitamente. E por isso estou aqui. Alberto sacou uma arma, apontando para Armando. Mais um traidor. Não, Armando sorriu tristemente. Mais um pai que não consegue ficar parado vendo isso. Armando, você não sabe o que está fazendo. O patriarca tentou manter a autoridade na voz. Sei exatamente o que estou fazendo. Estou impedindo que meu melhor amigo se torne um monstro. Alberto mantinha a arma apontada, mas parecia hesitar. Patrão, quais são as ordens? As ordens são claras. Eliminem todas as testemunhas inconvenientes. Todas? Ricardo não conseguia acreditar, incluindo sua própria família. Vocês escolheram o lado errado, Ricardo. Consequências têm preços. Foi então que Armando revelou algo que mudou tudo. Ele está blefando. Não pode matá-los. Por que não? Perguntou Marcos. Porque precisa do Ricardo. A herança só pode ser transferida com ele vivo e cooperativo. Que herança? Ricardo exigiu saber. Seu avô deixou uma cláusula específica no testamento. Armando explicou. Se algo acontecer com seu pai, tudo vai para você, mas se você morrer sem herdeiros diretos, tudo fica para o próximo em linha sucessória. Que seria? Esta criança, Armando apontou para o bebê. Se ela for reconhecida legalmente como filha do patriarca. O silêncio foi total. Finalmente, as peças se encaixavam. Por isso você quer matá-la, Ricardo entendeu. Para que se eu morrer, a fortuna fique com quem? Comigo, Alberto sorriu friamente. Como administrador dos bens da família. Você,
A mãe de Ricardo gritou. Você orquestrou tudo isso. Eu apenas identifiquei uma oportunidade e a desenvolvi adequadamente. O patriarca parecia confuso. Alberto, do que vocês estão falando? Chefe, você realmente achou que eu trabalharia 40 anos como subordinado sem planejar minha ascensão? A traição estava completa. O patriarca olhou ao redor, percebendo que estava sozinho. Marcos. Armando se dirigiu ao filho abandonado. Você tem documentos provando a paternidade da criança? Tenho. Marina deixou tudo documentado antes de morrer. Então esta criança é tecnicamente herdeira de metade do império. E se algo acontecer comigo? Ricardo perguntou. Ela herda tudo. Alberto ajustou a mira da arma. Não se algo acontecer com ela primeiro. O tempo pareceu parar. Alberto tinha todos na mira, mas precisava tomar decisões calculadas sobre quem eliminar primeiro. Alberto, o patriarca tentou recuperar o controle. Você está cometendo um erro. O único erro foi confiar em você por tanto tempo. Você não pode gerir o império sozinho. Não vou. Vou vendê-lo em pedaços e viver como rei com o lucro. Marcos deu um passo à frente, protegendo a filha. Você vai ter que me matar primeiro. Essa sempre foi parte do plano. Foi então que o som de sirenes cortou a noite. Luzes azuis e vermelhas começaram a aparecer no final do beco. Polícia! Alguém gritou. Alberto ficou desesperado. Como eles souberam? Armando sorriu. Eu liguei antes de vir. Seu traidor. Sim, e orgulhoso disso. Os policiais começaram a cercar o local, mas Alberto ainda tinha arma e reféns. Ninguém se move ou eu atiro. Alberto, pense bem. A mãe de Ricardo tentou acalmá-lo. Você pode negociar. Ainda há tempo. Não há tempo. Vocês arruinaram tudo. No pânico, Alberto mirou no bebê. Se eu não posso ter o império, ninguém pode. Mas no momento exato em que ia atirar, Marcos se jogou na frente da filha. O tiro ecoou pela noite, mas foi desviado pela ação desesperada de um policial que havia se aproximado pelas sombras. João. Ricardo reconheceu seu amigo de infância entre os policiais. Soltem as armas, agora! João gritou, liderando a operação. Alberto, cercado e sem saída, fez uma última tentativa desesperada. Agarrou o patriarca como escudo humano. Pai, Ricardo gritou. Não se aproximem, ou ele morre. Alberto gritou. Mas o patriarca, no momento final de redenção, se virou e lutou contra Alberto. Na confusão que se seguiu, mais policiais avançaram. Está acabado, João declarou enquanto Alberto era imobilizado. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo choro aliviado do bebê. Com Alberto algemado e os outros homens presos, a tensão finalmente começou a se dissipar. João se aproximou de Ricardo com um sorriso aliviado. Chegamos na hora certa. Como vocês souberam onde estávamos? Armando ligou há 1 hora. Disse que uma criança estava em perigo e que precisávamos agir rápido. Ricardo olhou para Armando com gratidão. Por que você fez isso? Porque há 40 anos eu ajudei a construir um império, mas nunca concordei em construir um cemitério de inocentes. O patriarca estava sentado no chão, encostado na parede, parecendo ter envelhecido décadas em uma noite. Perdi tudo, ele murmurou. Não perdeu, disse Marcos, se aproximando com a filha nos braços. Ainda tem uma chance de conhecer sua neta. Após tudo o que fiz, vocês me perdoariam? A mãe de Ricardo se ajoelhou ao lado do marido. Perdão é diferente de confiança. Mas podemos começar com perdão? João se aproximou do grupo. Vamos precisar de depoimentos de todos. Esta investigação vai ser complexa. O que vai acontecer com Alberto? Perguntou Luísa. Tentativa de homicídio, conspiração, extorsão. Ele vai ficar preso por muito tempo. E meu pai? João hesitou. Ele também terá que responder por alguns crimes, mas a cooperação será considerada. Ricardo olhou para Marcos e para a sobrinha nos braços dele. E ela? O que acontece agora? Legalmente, ela é filha reconhecida do patriarca. Isso significa que tem direitos de herança. Não quero dinheiro sujo, Marcos declarou. Quero apenas que ela cresça em segurança. Então vamos garantir isso. Ricardo prometeu. Vamos usar os recursos da família para fazer algo bom. Armando se aproximou. Posso sugerir algo?
Ricardo, você assume o controle das empresas. Marcos, você se torna o diretor de responsabilidade social. E a pequena Sofia. Sofia? Marcos perguntou. É um nome bonito para uma nova esperança. Marcos sorriu. Sofia. Ela vai crescer sabendo que é amada. As luzes da cidade brilhavam ao fundo, e pela primeira vez em décadas, aquela família fragmentada via a possibilidade de reconstrução. 6 meses depois, o antigo prédio corporativo da família havia sido transformado. O que antes era símbolo de poder e manipulação agora abrigava a Fundação Sofia, um centro de apoio para crianças abandonadas e famílias em situação de risco. Ricardo, vestido de forma mais simples, caminhava pelos corredores observando as atividades. Marcos estava na recepção, coordenando o atendimento a novas famílias. Ele havia descoberto talento natural para trabalho social. Como foi o primeiro dia na creche? Ricardo perguntou, vendo Marcos voltar de deixar Sofia. Ela adorou. Fez 3 amigos e comeu toda a comida. E você? Como está se sentindo? Realizado. Pela primeira vez na vida, sinto que tenho um propósito real. Luísa apareceu carregando relatórios. Ela havia se tornado a coordenadora financeira da fundação. Os números deste mês são impressionantes. Ajudamos 200 famílias. Mamãe chegou? Ricardo perguntou. Está na sala de reuniões com os advogados. O divórcio deve sair na próxima semana. E Alberto? O patriarca havia sido condenado a 5 anos de prisão, mas com regime semiaberto devido à colaboração e idade. Visitava a Sofia uma vez por mês, tentando se redimir como avô. 15 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Acho que justiça foi feita. Armando apareceu na porta. Posso interromper? Claro. O que foi? A prefeitura aprovou nossa proposta. Vamos poder expandir para mais 3 bairros. Isso é incrível! Acho que Sofia vai crescer orgulhosa do legado que está sendo construído em nome dela. Ricardo olhou para Marcos. O que você acha? João, que havia se tornado consultor de segurança da fundação, entrou sorrindo. E eu tenho uma notícia ainda melhor. Recebemos uma proposta de parcerias de outras cidades. Querem replicar o modelo. Papai, tio Ricardo, olha o que eu fiz. Naquele momento, como se soubesse que estava sendo mencionada, Sofia entrou correndo, ainda usando o uniforme da creche. Ela se jogou nos braços de Marcos. Ela mostrou um desenho colorido. Uma casa grande cheia de crianças sorrindo. É a nossa fundação, ela explicou com orgulho de criança de 2 anos e meio. Está perfeita, Ricardo disse, sentindo lágrimas nos olhos. Marcos beijou a testa da filha. Você sabe o que isto representa? O quê? E o que realmente importa? Que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. A história que começou com um encontro casual numa rua fria se transformou em uma nova família, construída não sobre mentiras e poder, mas sobre verdade e amor. Família. A verdadeira família. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, 5 pessoas que o destino separou e reuniu caminhavam juntas pelos corredores da fundação, carregando Sofia, o símbolo de que é possível recomeçar, não importa quão escuro tenha sido o passado. E se você quer mais histórias que vão virar sua cabeça do avesso, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tenho certeza que a próxima vai te deixar ainda mais impressionado. Me conta nos comentários qual foi a parte que mais te surpreendeu: a traição do Alberto, a descoberta sobre o irmão perdido ou o final de redenção da família. E aí, conseguiram imaginar essa reviravolta completa? Eu confesso que quando descobri todos os detalhes dessa história, fiquei completamente chocado. Ah, e não esquece de dar aquele like maroto que me ajuda muito com o algoritmo. Vocês são demais.